Olá, paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos aqui novamente, nessa primeira oportunidade de 2025. Eu quero desejar para você um feliz ano novo, que Deus te abençoe, cubra a sua vida com as bênçãos dele, e também aos seus alunos na sua classe de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos fazer um breve resumo de duas lições que trazem assuntos bem parecidos. A lição juvenis, que vai tratar sobre o Antigo Testamento, e a lição de adolescentes, que vai falar sobre o livro de Gênesis. A gente vai falar um pouquinho nessa primeira aula o que você, professor, pode fazer para incentivar o seu aluno a ir para a escola dominical. Nós temos aí o início do ano, janeiro. Normalmente as pessoas fazem muitos planos, criam metas, e aí você pode já começar introduzindo essas metas na vida do seu aluno, e desafiando ele a esse primeiro trimestre para a escola dominical, aprender mais sobre a Bíblia, porque são assuntos importantes para a vida dele. Falando um pouco, vamos começar falando das juvenis, a gente vai falar sobre o tema uma viagem pelo Antigo Testamento. E a gente vai ver que ao longo desse trimestre, essas 13 lições da escola bíblica, a gente vai ver praticamente um resumo completo do Antigo Testamento. Nessa primeira lição especificamente, a gente vai trazer algumas curiosidades a respeito da Bíblia. Por exemplo, o que significa a palavra Bíblia? A gente vai ver que é uma expressão grega que significa livros sagrados. A gente vai ver também alguns pontos interessantes sobre a organização da Bíblia, cronologicamente. A Bíblia foi cronologicamente desenvolvida dessa forma? A gente vai ver que não. A gente vai ver que ela foi dividida por blocos. A gente vai ver que ela de que forma ela foi dividida, A gente vai ver também essa questão da ordem canônica que ela tem. Então ela foi dividida em Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, livros dos profetas maiores e profetas menores. A gente vai ter uma visão panorâmica de uma forma geral do Antigo Testamento. E nessa sequência, a gente vai ver como é que surgiram os hebreus, a história dos hebreus, conhecendo um pouco dos patriarcas. Quem foram os patriarcas? Abraão, a gente conhece, Abraão e os seus filhos, Na verdade, Abraão, Isaac e Jacó, que era o neto. O momento em que eles foram para o Egito, o momento em que eles voltaram, que eles saíram do Egito e foram em direção à Terra Prometida. Quem são os personagens principais do Antigo Testamento? A gente vai ver aí o período dos juízes e o período da monarquia de Israel. Então, o momento em que era a teocracia e o momento em que se tornou a monarquia. Vamos ver também os reis mais importantes de Israel. Quem foi? Vocês lembram? Davi, Salomão, foram alguns desses reis importantes em Israel. Como foi que Deus levantou os profetas? Então, qual a importância dos profetas dentro desse período aí de Israel? Quando Israel foi dividida entre Israel e Judá, por que ela foi dividida, Como foi o processo de dominações de exílios, quando eles foram para o cativeiro na Babilônia? A vida após o cativeiro, o que foi que mudou? Como foi que eles retornaram? E também a gente vai ver a restauração, de Israel. Então, E por último, 400 anos de silêncio, que eu acho que é muito importante a gente ver essas modificações que aconteceram em Israel ao longo desse período do Antigo Testamento. Uma coisa que é muito interessante ressaltar, e aí você pode compartilhar isso com os seus alunos, é que para você entender bem o Novo Testamento, é muito importante você ler o Antigo Testamento. Porque quando você lê o Antigo Testamento, quando você se depara com esses assuntos, muitas das coisas do Novo Testamento vão se encaixar. Então, a cultura judaica, as origens, você percebe que os apóstolos, eles falavam muito sobre as escrituras sagradas, os registros que estão no Antigo Testamento. E essa parte do Antigo Testamento, ela traz uma visão muito específica de como a Bíblia ela é cristocêntrica. Então, Cristo
já tinha muitos sinais de Cristo no Antigo Testamento. Então é muito bom você fazer essas indagações para o seu aluno e você desafiá-lo a estudar o Antigo Testamento. Vamos falar um pouquinho sobre a lição dos adolescentes, que é uma parceira aqui dos juvenis que vai tratar sobre o livro de Gênesis. Como a gente sabe, o livro de Gênesis é o início, né, o início da Bíblia, é o primeiro livro, e a gente vai trabalhar temas que são importantes. Então, por exemplo, o criacionismo e o evolucionismo. Eu acho que esse é a primeira lição que vai trazer uma polêmica em sala de aula, porque contradiz algumas coisas que a ciência fala. Então a gente já entra aí com uma visão diferenciada, porque nós acreditamos que quem criou todas as coisas foi Deus, e não a evolução. Então é bom, professor, você já ir para a sala de aula muito bem equipado, muito bem, né, ter estudado muito bem a sua lição, porque talvez vão surgir aí vários questionamentos dos seus alunos sobre essa temática. A gente vai ver quem é o criador, né? De que forma o universo foi criado. Foi criado através de uma bomba? Não. Foi criado através de uma explosão? Não. Nós sabemos que quem criou o universo foi Deus. E aí a gente vai ver ao longo dessas lições quem é o criador, a grandeza da criação, a humanidade, como é que a humanidade foi criada. Vamos ver aí também os erros da humanidade, o nascimento da sociedade, Noé, quando teve o dilúvio. Então a gente vai ver o recomeço da vida. Vamos ver também alguns personagens principais. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, Israel. Vamos ver aí também José e como foi que Deus criou de uma família uma nação inteira, né? Como é que a família de Abraão, Isaac e Jacó, e a partir dessa família, Deus criou a nação de Israel. Olha que lindo, que profundo, que ainda hoje existe e que traz consigo essa cultura, né, a cultura judaica, a cultura dos hebreus. Então é muito importante você incentivar os seus alunos a ir para a escola dominical nesse início, fazer a matrícula deles, incentivá-los a fazer o devocional. A gente sabe que nas lições vem o devocional para todos os dias, então vale a pena você incentivar o seu aluno. Outra dica que eu queria te dar, professor, é se você puder buscar uma Bíblia que possa te ajudar a trazer mais auxílios, né, na hora da sua aula. Eu trouxe a minha, essa daqui é a Bíblia da Escola Bíblica, e ela me ajuda muito com os recursos, com dinâmicas. Então dá para mim fazer uma aula, preparar uma aula especial para os alunos em cada tópico. Uma questão que eu gostaria de ressaltar para você, professor, é que a leitura bíblica ela é muito importante, principalmente o devocional que você pode fazer em sala de aula. Mas você pode incentivar o seu aluno a participar dessa temática da escola bíblica, porque ele vai conseguir entender e usufruir melhor da leitura que ele faz em casa e em classe, certo? Então, essa é a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha uma aula excelente com seus alunos nesse domingo e que Deus continue abençoando a sua vida. Nos vemos nos próximos vídeos, se Deus assim nos permitir. Até a próxima!